E vamos estar diante hoje de um dos salmos messiânicos da Bíblia. Olharemos atentamente para o capítulo 16, meditando e buscando compreender aquilo que Deus e o seu Espírito têm a nos dizer a partir desse texto, o qual Cristo é claramente evidenciado. E assim diz o verso 1 desse texto, uma leitura inicial. Guarda-me, passou. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Vamos orar? Deus, nos ajude neste momento. Quero pedir pela tua intervenção, que o Senhor venha agir em nossos corações, em nossas mentes, nos livrando de qualquer espécie de distração, qualquer coisa que possa vir a tirar a nossa atenção e nos dificultar a compreensão do texto em que vamos ler. Abençoa o nosso coração e fala aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nesta noite. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nos situando aqui historicamente nesse capítulo, no Salmo 16, estamos no período da monarquia, onde o povo de Deus era governado por um rei, do qual o Messias é o descendente. Foi um salmo escrito por Davi, o que se confirma muito depois no livro de Atos, através de Pedro e Paulo. E nós veremos que a maior joia desse texto, assim como todo o restante da Bíblia, e o pastor tem trabalhado isso na escola dominical, é em seu ápice, em seu clímax, a pessoa de Cristo. Mais enfaticamente nos últimos 2 versos. E ao longo da exposição, eu creio que nós poderemos chegar a algumas conclusões também nessa repaginada. E entrando então nesse primeiro verso, que nós lemos inicialmente, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi ele costuma usar essa expressão em alguns salmos de sua autoria, ao longo do saltério. É bem verdade que ele tem muitos salmos, e em muito deles ele trabalha dessa mesma maneira, tratando Deus como seu refúgio. Ele sabe quem Deus é, ele sabe o que Deus é, e ele sabe o que Deus pode fazer. E Alan Rarman, comentarista da cultura cristã, diz o seguinte: os que já experimentaram essa proteção divina sabem exatamente como orar. E é uma grande verdade. Davi sabia mais do que ninguém das inúmeras e graciosas providências de Deus em sua vida, vindas direto das mãos de Deus. Então, aqui não é um pedido que foi feito mediante alguma circunstância de dificuldade, em algum momento de caos. Na verdade, foi um pedido para que Deus o guardasse e o protegesse em todo o tempo. Quando confiamos inteiramente em Deus, não precisamos estar diante de uma situação complexa para clamar a Ele pela sua proteção e seu refúgio. Até mesmo nos dias bons, nós reconhecemos, pedimos e entregamos tudo nas mãos de Deus. Por saber o seu domínio sobre todas as coisas, a sua onipotência, o seu conhecimento completo. E Cristo sabia e fazia isso de forma perfeita. Por isso, Isaías, em seu livro, no capítulo 49, ele diz o seguinte, falando a respeito de Cristo: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Então, ele profetizando sobre Jesus, falando sobre a proteção que estava sobre a sua vida, a qual nós vemos claramente no Novo Testamento, em seu ministério terreno, buscando a todo momento esse refúgio no Pai. Creio que todos nós aqui já devemos ter lido pelo menos grande parte do Novo Testamento, e nós podemos chegar a essa conclusão muito rápido, que a todo momento Jesus estava em posição de dependência absoluta. E o verso 2 ele segue a mesma pegada, olha o que ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, o pedido que é feito no verso 1, ele acontece exatamente pela pessoa ter a declaração do verso 2.
Se a pessoa não tivesse dentro de si a declaração do verso 2, não existiria o verso 1. Tu és o meu Senhor, em outras palavras, digo ao Senhor, o Deus do universo, o Deus que comanda todas as coisas e de tudo que há, tu és o meu Senhor. Eu estou falando ao Deus Criador, ao Deus que domina e reina sobre todas as coisas, que Ele é o meu Senhor. Ele não é o Senhor apenas de todas as outras coisas. É uma confissão pessoal de Davi aqui neste momento. É bem verdade que Davi era muito rico, tinha muito poder e influência, mas ainda assim sabia que a sua herança não consistia em bens terrenos, como muitos outros, em determinados momentos, caíram nesse engano. Nenhuma das coisas que possuía o acompanharia na sepultura, e ele sabe disso. Ele sabe que a herança que ele está tratando é uma herança que vem do Senhor e é uma herança que é para além da morte. É uma herança que não se limita a essa vida que acaba. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Em uma tradução um pouco mais próxima do texto original, diria assim: Tu és o meu Senhor, e a minha bondade não chega na tua presença. Numa versão mais aproximada da leitura original. Então, é muito mais do que apenas uma declaração de prazer pleno no Senhor, mas também é reconhecimento da própria incapacidade e da posição dele diante de Deus. Ele está mostrando também esse lado da moeda. Deus protege, guarda, serve de refúgio, porém para aqueles que o têm como seu único bem. Não existe nenhuma dessas características diante de uma pessoa que não esteja fundamentada dentro desse molde. Aqueles que conhecem a si próprios, que sabem o seu lugar diante de Deus. A fé completa é aquela que não vê Deus apenas como um refúgio e um grande protetor. Por outro lado, é uma fé que enxerga o Senhor como seu único e exclusivo e mais rico tesouro. E ao fazer isso, nós não estamos apenas reconhecendo a riqueza e a glória de ter Deus como protetor e como nosso bem maior, mas também estamos reconhecendo que dentro de nós não há bem algum, senão o próprio Senhor. E nós temos visto isso diariamente nos nossos estudos, nas pregações do nosso pastor. Então, uma coisa está conectada à outra, são verdades desvencilháveis. Quanto mais conhecimento eu possuo de mim mesmo, ainda mais glorificado e moldado é Cristo em minha pessoa. Isso é uma grande verdade. Calvino disse isso em determinado momento. Conforme o conhecimento de nossa miséria pessoal cresce, nós começamos a compreender o quão glorioso é Deus e o quão magnífico é o que Ele fez por nós. E Ele mesmo, Jesus Cristo, é o ápice desse verso. Ele é aquele que, em toda a sua vida, sem sombra de variações, teve o Pai como seu único bem. Em nenhum momento foi diferente. E a sua vontade sempre foi a sua única prioridade. Estendendo também a nós, de forma graciosa, esse amor e essa misericórdia e essa posição reverente que ele sempre teve diante de Deus. Então, esses dois primeiros versos, Davi está estabelecendo a sua confiança pessoal, estabelecendo alguns termos. E agora, no verso 3 e 4, ele vai falar um pouco daquilo que tange ao horizontal, da relação humana, da relação entre nós, da relação também que acontece entre os ímpios, aqueles que não seguem a Deus como deveria ser. E o verso 3 vai nos dizer o seguinte, acompanha comigo. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, Davi ele não é uma pessoa que menospreza a comunhão. Ele é uma pessoa que entende que a comunhão com o Senhor sempre nos leva a quem também tem comunhão com Ele. Não tem outra saída. É uma coisa que também está interligada nesse texto bíblico que nós estamos lendo hoje. O autor, portanto, nos traz então ao olhar dos santos que há na terra, os quais Deus tem todo o seu prazer. Aqueles que têm o Senhor como seu único bem e tesouro, como nós lemos agora no verso 2, o verso anterior, é a pessoa
que automaticamente deveria se deleitar naqueles que também pensam da mesma maneira. São pessoas que devem se deleitar em tudo aquilo que Deus se apraz. Essa é a grande verdade. Sabemos que nós e nossos irmãos somos pecadores, com os nossos pés sujos muitas das vezes, que precisam ser constantemente lavados, mas dividimos uma mesma honra. As bênçãos de Cristo conquistada para nós através de sua obra, e nós partilhamos também dos efeitos e dos frutos daquilo que Jesus alcançou em nosso favor. Essa é uma grande verdade também. Sem ele, não existiria a realidade plena desse verso. Porque ele veio, cumpriu toda a lei, dos céus recebeu a sua validação. O Pai disse em seu batismo: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E na transfiguração ele disse outras palavras: este é o meu filho amado, a ele que vocês devem ouvir. Então, através de Cristo e em Cristo estamos também sob o prazer do Senhor. Não existe outra maneira de estar sob o prazer do Senhor se não for em Cristo. Davi, de forma profética, já sabia disso. É bem verdade que Jesus Cristo não tinha estado aqui ainda nessa terra quando foi escrito esse verso, mas Davi sabia que aquele que iria de vir era justamente aquele que carrega dentro de si, em sua essência, essa verdade. E sendo chamados também a colocar este prazer em nossos irmãos, que creem no mesmo Redentor que nós, e estão sob as mesmas dádivas que nós também estamos. E o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, diz o seguinte a respeito disso: os pobres cristãos são os receptores de Deus. Temos uma garantia dada pela coroa de que receberemos o lucro de nossa oferta em nome do Rei. Devemos provar aos santos de modo prático nosso amor por eles, como nosso mestre o fez, pois são os ilustres da terra. Então é aquela questão da repetição comportamental. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não era para imitar Paulo, era uma imitação que era repetir a Cristo. E Spurgeon está falando exatamente isso. Um chamado a uma ação que o próprio Cristo já tinha feito, e chamar aqueles que eram seus a também agir da mesma maneira. O verso, ele apresenta um contraste dessa situação. Ele agora vai começar a falar das questões que são relacionadas aos ímpios, aqueles que não depositam a sua confiança e a sua esperança no Senhor, dizendo o seguinte: muitas são as dores dos que trocam o Senhor ou Deus. Não oferecerei a sua sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Eu gosto muito do que diz Matthew Henry sobre esse texto. Ele vai falar o seguinte: projeta, por favor. Não. Diz o seguinte: aqueles que multiplicam deuses, multiplicam dores para si. Pois todo aquele que acredita que um Deus é muito pouco, será dois é mais. E assim, centenas não serão suficientes. Justamente o que o texto está dizendo: muitas serão as dores. E é uma dor que se multiplica. É uma dor progressiva, que é o pior, né, do cenário. Não era uma dor estagnada, que fica só naquele estágio inicial. É uma dor que aumenta a cada dia dentro dessas pessoas. E Êxodo 23, 13 fala o seguinte: deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Então é improvável que Davi pudesse ter esse texto de Moisés em mente. Esse texto de Êxodo, capítulo 23. A postura dele diante dessa questão que era remeter aos deuses foi justamente a ordenação que Moisés deu ao povo. Escutem, não é para dar nem atenção, não é nem para lembrar. Né? Não é para lembrar, não é para pronunciar, não é para fazer nada que seja remetido. Então, nós conseguimos começar a enxergar que Davi ele tinha um alicerce para falar, para recitar essas palavras que ele estava dizendo aqui. É bem verdade que ele fala isso inspirado pelo Espírito Santo, mas ele também está sobre o fundamento bíblico. Ele está fundamentado naquilo que Deus já vinha dizendo ao povo, através da boca de Moisés, que foram um dos primeiros escritos, né, relacionados ao povo. E é por aí mesmo. A falsa crença, o falso Deus, é comparado por Paulo no Novo Testamento com a figura do ventre. Ele fala o seguinte: o Deus deles é o ventre. Paulo combatendo as pessoas daquela época que não se submetiam ao senhorio de Cristo. E é engraçado, né? Por que o Deus deles é o ventre? É simples, né? É um exemplo. Da mesma forma que nós tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos,
fazemos 3, 4 refeições durante o nosso dia, ainda assim voltamos a ter fome novamente dentro de poucas horas, dentro de poucos momentos, 4, 5 horas, pessoas mais controladas, 6, 7. O fato é que você vai voltar a ter aquelas necessidades de novo. E esse é o Deus deles. É o Deus que sempre precisa de uma nova dose. É o Deus que sempre precisa de um novo empurrãozinho, de uma nova revelação. É um Deus que não se satisfaz plenamente do momento em que você deposita a sua esperança nele até o fim da caminhada, até a consumação de todas as coisas e o estabelecimento da eternidade. Então, dessa forma, procedem aqueles que não depositam a sua esperança no Senhor. As dores, as consequências negativas, tudo aquilo que é ruim, aumentam a cada tempo. A ilusão se faz cada vez mais presente, a esperança se faz cada vez mais distante. É um triste, porém real relato, onde nos mostra o evidente descontentamento presente no coração daqueles que não amam a Deus e não buscam refúgio nele. Por outro lado, o texto diz também que não oferecerei libações de sangue nem pronunciarão seus nomes. Os santos, os notáveis do Senhor, como diz o verso, são aqueles que não compactuam com os falsos deuses, com os falsos enganos, com os seus cultos, as suas reuniões. E muitas das vezes isso não é apenas da maneira formal como a gente conhece. Ir em um lugar onde está sendo proclamado um outro nome que não seja Cristo. Muitas das vezes é o seu coração mesmo. E algo ou alguém, tanto faz, ocupando o lugar que é pertencente e devido por direito somente ao próprio Senhor Jesus. Então começa assim, não é na mera formalidade, você indo numa reunião de uma outra religião, de uma outra filosofia. Então, nós temos que ter essa situação. Nosso dever é apenas alertá-los de seus caminhos, claro, dentro de toda educação, de toda prudência, tomando sempre as medidas necessárias, falando com carinho, com calma, e apontando a saída, que é sempre a mesma, como nós sabemos e cremos, o Senhor Jesus. Porque o caminho dos ídolos sempre será irracional. Sempre será algo que vai além da lógica humana, da lógica divina, de qualquer lógica que seja estipulada pela nossa mente. É a troca do banquete pelo pedaço do pão velho. Fazendo assim uma analogia, uma comparação, como Jeremias, o profeta Jeremias diz em seu livro, é abandonar o manancial e a fonte que jorra da melhor água para ter como provisão cisternas sujas e quebradas, que nem mesmo conseguem reter o líquido que elas se submetem a carregar. Essa é a realidade daqueles que colocam a sua confiança, colocam a sua força e o seu futuro nas mãos de um falso Deus, de uma filosofia vã, de um pensamento finito e que muitas das vezes não consegue trazer contentamento nem mesmo momentâneo, como nós vemos muitas das pessoas que estão inseridas nesse meio relatando esse constante descontentamento, tristeza e falta de plenitude. Então, o verso 5, voltando naqueles que estão sob o Senhor, sob a tua verdade, sob o teu prazer, o salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então, aqui nós temos uma condição distinta daquilo que os idólatras recebem por herança. A declaração de Davi no verso 5 é, em outras palavras, dizendo: eu sou um rei, possuo de fato influência financeira, externa, social, política, porém a minha recompensa e o meu deleite continua firmado no Senhor. O Senhor era a sua maior riqueza. Ele reconhece, como eu disse anteriormente, que a sua herança vai muito além daquilo que é material e terreno. Antes se trata de algo espiritual, eterno, com amplas vias de prazer e benefícios que, inclusive, pode começar a serem aproveitados e usufruídos ainda nessa vida. Muitos deles. Quantos prazeres nós não temos de estar na comunhão com o Senhor, entre os irmãos, ao ouvir a palavra, ao louvar, todas as bênçãos que nos são dadas, e a principal delas, a conversão. O Espírito um dia regenerou o nosso coração e nos chamou para uma esperança viva.
Então, Davi nem sempre confiou no sustento divino. Temos que dizer isso também. Certa vez fez a contagem do seu exército, de suas armas, mas Jesus em nenhum momento deixou de confiar no Pai. E este, como um salmo messiânico, está sempre nos lembrando das verdades carregadas essencialmente na pessoa de Cristo. Nosso Redentor tinha o Pai como a única porção de sua herança. E o Pai o constituiu como herdeiro de todas as coisas. Não sei se está projetado o texto de Hebreus capítulo 1. Assim, diz o seguinte: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, como o autor aos Hebreus nos diz, logo no capítulo inicial, não teve em sua vida nenhum momento em que não teve o Senhor como a sua maior, única e exclusiva herança. Podemos ver isso dentro de suas ações, da sua mentalidade, da sua vida, a todo momento nos mostrando e nos evidenciando isso de uma forma clara e indiscutível. E seguindo na mesma pegada, no verso 6, ele diz o seguinte: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. O autor então demonstra que seu repouso e a sua tranquilidade estão fundamentadas na rocha que é do Senhor. Ele se gloria em Deus, o que automaticamente, dentro desse processo e da evolução dentro desse processo, que é da parte do próprio Espírito, nos leva a desprezar com o tempo as coisas que são vãs. O próprio Espírito nos abre os olhos, nos convence, nos mostra que, de fato, não há realidade, há distorção de realidade nas coisas que são vãs. E eu creio de verdade ter aqui um ensinamento muito grande, porque nós temos a total ciência, a total convicção, se temos pelo menos um pouco de contato com a fé cristã, passaremos por momentos de tentações e seduções maiores que nos trarão dificuldades. Porém, em meio a tudo isso, a essas verdades, que são coisas inevitáveis, lembrarmos da beleza dessa herança que nos é dada da parte de Cristo é um grande remédio contra tudo isso. É um grande. Todas essas coisas destituídas de Deus e da sua vontade não são apenas meramente pecaminosas. São armadilhas letais que visam impedir que descansemos confiantes no Senhor. Nos atrapalham, faz com que o caminho se torne impossível. Eu não consigo, dentro da minha rotina e daquilo que está sobre a minha vida, ter um descanso e uma confiança plena no Senhor por conta disso. E a lembrança dessa herança é justamente, como eu disse agora, o antídoto que nos traz a segurança e o direcionamento correto diante dessa situação. E nós temos como grande motivação justamente o conteúdo dessa herança.
o objeto dessa herança, que é o próprio Cristo, aquele que em sua essência divina carrega a plena perfeição de todas as coisas dentro de si e em tudo que se propõe a fazer, abriu mão de tudo que lhe pertencia por direito e por razão, pelos seus próprios méritos, para que através de toda a sua providência pudéssemos ter ele como a nossa recompensa e o nosso desfrute eterno. Um grande contentamento isso nos traz. É exatamente o contraste daquilo que causa o descontentamento. Muitas das vezes o coração humano está atribulado e descontente, pois ele não lembra da herança que lhe pertence. Ele não lembra da herança que foi conquistada e dada de forma graciosa por Cristo. E aí, nos embalos da vida, né, como o brasileiro costuma dizer, nós somos surpreendidos por questões difíceis, muitas coisas que nem gostaríamos de passar, e facilmente nos esquecemos da herança. E é incorruptível, é eterna, é duradoura, diferente de todas as outras. E Cristo, mais uma vez incluído dentro do verso bíblico, nunca deixou de servir ao Pai e aos seus com alegria e prazer. Sempre fez tudo de bom grado, com coração obediente, com coração reverente diante de Deus e diante dos seus que não eram merecedores nem um pouco de sua atenção e da sua misericórdia, mas mesmo assim ele a estendeu a esses. E aos olhos humanos pode parecer estranho tudo isso, né? Alegria, contentamento, serviço em meio a muitas dores, em meio a muitas turbulências, nós pensamos. Mas nesse reino, como o pastor Bruno costuma dizer, a pirâmide ela é invertida. A pirâmide não é como a pirâmide lá de fora. Não é daquele jeito o grau de prioridade como nós costumamos ver na cosmovisão mundana. A cosmovisão cristã é diferente. Por isso que um autor da época de Spurgeon, Graham, diz o seguinte, vê se está projetado essa fala. Sim. Aqueles que estão descontentes nunca sentiram o amor de Deus ou provaram do perdão dos pecados. Pode parecer até um pouco exagerado essa afirmação de Graham, mas eu acredito plenamente que pelo menos a raiz dessa afirmação é uma verdade incontestável. Porque se eu estou descontente, sabendo do Evangelho, sabendo de tudo aquilo que Cristo fez por mim, algo de errado tem. Eu posso não ter enxergado quão grande é a misericórdia de Deus. Talvez eu possa não ter entendido que um Deus que não precisava fazer nada disso se fez carne e a si mesmo se esvaziou e, por via das dúvidas, o único que tinha do que se esvaziar. Nós todos não temos do que nos esvaziar, não carregamos a plenitude de Cristo, sendo Deus. E ele fez isso. Então, o descontentamento, muitas das vezes, vai ser o esquecimento dessas verdades. É apenas o esquecimento. Estou professando a fé, estou participando das reuniões do povo de Deus, estou em comunhão, mas também estou constantemente esquecendo das verdades bíblicas. Estou constantemente esquecendo do tamanho e do significado verdadeiro e real daquilo que Cristo fez por nós. O que seria de nós se isso não tivesse sido providenciado e feito da maneira perfeita que foi? Então, infelizmente, é uma grande verdade. O descontentamento, ele nos tira todo o descanso e prazer que nós poderíamos ter no Senhor. Precisamos combatê-lo, levar isso a sério de fato, para que a nossa fé se permaneça vital, permaneça saudável, permaneça uma fé que frutifica, uma fé que não está parada, ou até mesmo, né, na pior das hipóteses, regredindo. Infelizmente, estamos em estágio de regressão e nem estamos percebendo. Pode acontecer, seja num momento de frieza, num momento de ilusão, ou de uma sedução maior diante dos nossos olhos. Por isso, temos que vigiar e olhar, né, meditando na Bíblia, orando, para que a gente não caia nesse engano. E seguindo o texto bíblico, o verso 7 vai nos dizer o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina,
Então agora Davi, o salmista, glorifica o Senhor, pois é Ele quem o aconselha, direcionando seu coração interiormente, o Espírito moldando e o ensinando, o levando sempre a meditar e a enxergar a glória de Deus, não somente nos céus, mas em todas as coisas que nos é vista, que nos é palpável. Ele de fato confiava na instrução e na providência de Deus em todas as coisas. Tanto que em outros salmos, se nós pararmos para observar da autoria de Davi, nós vamos ver ele falando que durante as vigílias da noite, ele estava diante do Senhor, acreditava na presença de Deus sempre nestes momentos, em sua visitação, em sua ação nos tempos de angústia. Então, era também no tempo de angústia, mas porque já tinha um fundamento de serem todos os dias, independente do tempo que estava sendo vivido. Mas nós só poderemos ter um coração sábio como guia fiel se este mesmo coração estiver constantemente sendo alimentado pela palavra de Deus. Não tem como eu chegar e dizer, como diz aqui, até durante a noite o meu coração me ensina, se durante o dia só o seriado da Netflix é maneiro. Se durante a semana só as conversas e as resenhas, né, como nós jovens costumamos dizer, é legal, é prazeroso. O meu coração vai me ensinar durante a noite e eu vou ser aconselhado pelo Senhor se de fato a palavra de Deus estiver dentro do meu coração. Não é o que o salmista fala em outro momento? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em outros momentos, remetendo que o prazer dele tinha como fonte e fundamento a palavra de Deus, os preceitos do Senhor. Então, se nós alimentamos o nosso coração com lixo, é difícil dizer, muitas vezes nós fazemos, eu faço também. É difícil querer que quando chegar a noite, o nosso momento de calma, de meditação, nós nos lembremos de algo que o Senhor quer nos dizer ou de algo que o Senhor já nos disse. Então é uma luta, irmãos, é uma grande dificuldade que nós temos de alimentar a nossa mente, o nosso coração com aquilo que de fato é proveitoso, com aquilo que de fato é proveniente de Deus. É muito fácil abrir o Instagram e ficar intertido nos rios 1 hora. É difícil demais ler a Bíblia 10 minutos. Começa uma soneira, o olho começa a pesar. Parece que a coisa está terrível. E de fato, é uma luta constante, é uma luta diária. Não tem jeito. Infelizmente, é uma questão que está diante de nós. Mas o Espírito Santo nos leva a enxergar essa situação para que nós possamos não somente reconhecê-la, mas buscar o seu auxílio em meio a isso. Pois é Ele quem nos pode ajudar. Ele é quem pode tornar o nosso coração cativo e aprazerado na sua palavra somente, nas suas verdades. Sendo feliz, sendo contente com tudo aquilo que Ele nos propõe. Então, Calvino, ele vai dizer o seguinte a respeito desse texto. Vê se está projetada essa fala. Tá. Davi não só atribui a Deus o princípio da fé, mas também reconhece que ele está constantemente fazendo progresso sob sua instrução. É necessário que Deus, durante todo o curso de nossa vida, continue a corrigir a vaidade das nossas mentes, acendendo a luz da fé, usando todos os meios para nos elevar ao mais alto possível em nossa sabedoria espiritual. Note em determinado momento na fala de Calvino a respeito do texto. É necessário que Deus, durante todo o curso de nossa vida, continue a corrigir a vaidade das nossas mentes e acendendo a luz da fé. É a famosa verdade dolorida, é uma verdade que dói, é uma verdade que confronta a gente, mas é algo que, infelizmente, nós lidamos pelo pecado restante, pelas coisas que nos são acometidas. Nós estamos sendo expostos a diversas vaidades, e por isso que no Salmo 119 ele diz em determinado momento, após do verso 30, Senhor, não deixem que os meus olhos contemplem a vaidade. E é um pedido que nós deveríamos fazer, pois nós somos propensos a contemplar a vaidade, a contemplar aquilo que é momentâneo, a contemplar aquilo que às vezes nem é produtivo e nem convém à nossa caminhada, a contemplar algo que às vezes está servindo até mesmo de escândalo, por que não? Podemos incorrer nesse risco, é uma coisa muito perigosa.
E Jesus, mais uma vez, inserido nesse contexto, sabia disso mais do que ninguém. Não era pecador como nós, isso é um fato, mas estava sempre diante do Pai em oração e sendo consolado. E ele era Deus. Ele não lidava com o pecado restante. Ele estava diante do Pai a todo momento, buscando consolo, buscando aconselhamento. Isso é algo que nos constrange de fato. É constrangedor. Saber que o próprio Deus fez assim e nós que somos milhões de vezes, infinitamente mais necessitados desse consolo e desse aconselhamento, deixamos de fazer. Trocamos isso por coisas banais, muitas das vezes. Acontece. Infelizmente acontece. E acredito que esse salmo é um chamado a tudo isso. Porque Davi também, nem em todos os momentos de sua vida, presenciou e vivenciou momentos, como está dizendo nesse capítulo 16. E era, digamos assim, parte do seu auge espiritual, né? Vamos denominar dessa forma. Então, desde os pequenos momentos até os maiores momentos de aflição e dificuldade que foram enxergados e presenciados na vida e no ministério terreno de Jesus, ele estava diante do Pai nessa mesma postura, como no jardim do Getsêmani, em meio a uma angústia imensurável, a qual o texto diz que o seu suor era como gotas de sangue, né? O que a medicina e a fisiologia explica como uma sensação de angústia indescritível. Eu, particularmente, nem nunca vi isso acontecer, então nós podemos imaginar, até mesmo cientificamente, quão doloroso deve ter sido esse momento. Mas mesmo assim não deixou de buscar o refúgio e o aconselhamento consolador do Senhor. Ele é o nosso exemplo diante desse texto. Davi está apontando para ele a todo tempo. E agora, já caminhando para a parte final, entra no verso 8. Ele diz o seguinte: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Davi, então, ele sabe que o Senhor é o nosso advogado, justo, fiel, que não somente observa todas as coisas, mas não meramente acompanha as coisas como um mero observador, como se ele fosse apenas um espectador. A providência, a mão invisível de Deus, como o nosso pastor costuma dizer, está sempre trabalhando, por mais que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Ela nos direciona, nos mantém seguro e nos leva por todo aquele caminho que por nós mesmos não conseguiríamos prosseguir. E mais uma vez, citando Alan Harmon, comentarista da cultura, ele diz o seguinte. Bom, pulou. Vou ler aqui mesmo. O Senhor está sempre diante de seus olhos, e Ele está sempre em suas mãos. Então, ele estava com os olhos fitos no Senhor, e então ele estava nas mãos do Senhor. Porque ter os olhos fitos no Senhor é depositar a fé e a única esperança possível no Senhor. Estar com os olhos fitos no Senhor é observar a tua palavra e o que ela tem a nos dizer. Estar com os olhos fitos no Senhor é olhar para o sacrifício de Jesus e saber que eu sou salvo e santificado a cada dia por mera graça de Deus e por nada mais. Então, é exatamente isso. E a pessoa que tem o olhar fito no Senhor é uma pessoa que sempre está nas mãos do Senhor. São verdades, mais uma vez, interligadas dentro do texto bíblico que nós estamos lendo. Por crer nisso, ele não teme a possíveis danos, a possíveis situações que poderia vivenciar. Este é um resultado de um coração que medita e se aconselha em Deus. O que diz no verso 7, o verso anterior. É o resultado do que ele propõe no verso 7. Independente de qual seja a realidade das nossas vidas aqui nesse plano terreno, sejamos ricos ou pobres, sejamos constantes ou inconstantes, independente do que seja, com inimigos ou em ambientes amigáveis, agradáveis, com riscos, sejam eles riscos simples ou riscos até mesmo de vida, de morte. Uma coisa é fato, independente de todas essas coisas, nós deveríamos seguir tendo como o fundamento a verdadeira fé e expectativa formada em Cristo.
seguindo de forma completa, inteiramente de coração e mente, em qualquer ocasião que possamos estar inseridos. Independente da ocasião, independente do momento, de quem está envolvido. E aí Joseph Queiro vai dizer o seguinte, dando o exemplo de Enoque. Enoque tanto caminhou com Deus, que caminhou do modo de Deus. Ele não caminhou como homens, como Paulo reprova em 1 Coríntios. Ele caminhou tão pouco como o mundo. E poucos foram os dias de sua estadia aqui. E uma coisa é fato também aqui nesse contexto. Quem tem Deus como conselheiro, tem Deus também como guarda protetor, tem Deus também como aquele que vigia, ordena e direciona todo o curso de nossas vidas. E mais uma vez, falando a respeito do nosso Redentor, ele é aquele que sempre teve o Pai e a sua vontade diante dele. Jamais, em algum momento, Cristo duvidou do cuidado amoroso e providencial de Deus. Mesmo muitas das vezes tendo motivos muito maiores, né, pelas angústias, sofrimentos e humilhações em que passou. Mas nunca deixou de manter a mesma postura diante do Pai, diante do Senhor. Diante do seu cuidado, do seu controle soberano sobre todas as coisas. Por isso a sua confiança era inabalável. E o apóstolo, falando em Atos capítulo 2, a respeito de Cristo, diz isso. Olha o que diz. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então Davi está falando a respeito de Jesus Cristo, aquele que sempre viu o Senhor diante de si, aquele a qual, sem sombra de variações e de dificuldades ou incoerências, manteve a mesma postura e a mesma forma em toda a sua vida. E o verso 9 diz o seguinte, seguindo aqui a exposição: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. A morte para Cristo foi um repouso. Cristo não está numa sepultura, os ossos de Cristo não estão numa lápide. Cristo está vivo, reina e governa todas as coisas e em breve voltará. Então, a morte de fato foi um repouso para aquele que sofreu das maiores angústias físicas e emocionais, e eu diria que principalmente espirituais. Experimentou na cruz, quando o pecado da humanidade estava sobre ele, por exemplo, o afastamento momentâneo da comunhão com o Pai, pois onde a luz não há trevas e naquele momento o pecado estava sobre ele. Então eu tenho certeza, mediante as confirmações e as constatações bíblicas, que Jesus Cristo sofreu mais do que ninguém em todos os moldes que nós possamos imaginar em nossa mente, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. E falando a respeito desse texto, encontramos agora na parte final e crucial, onde Pedro prega a partir dessa passagem ali no período de Pentecostes, que era o que acontecia no capítulo 2 de Atos. E aqui ele está falando sobre a ressurreição, o tema da ressurreição, especificamente sobre a ressurreição de Jesus. Davi não está agora aqui nessa parte, neste momento final do texto, descrevendo algo ou falando de si mesmo, mas está falando diretamente de Cristo. Atos 2 diz isso que está escrito também nesse verso 9 que está projetado. Neste verso está descrita a alegria que é proveniente da esperança que foi conquistada por nós por Cristo. Esse verso só está em termos de possibilidade para a minha vida e para a sua, porque Cristo um dia cumpriu aquilo que lhe era devido e aquilo que era necessário a nós. E esse é um grande ponto. E o Dr. Russell Champlin diz o seguinte: para Jesus, a morte não representava ameaça, porquanto havia uma intervenção divina que anularia toda possibilidade de dano. Por semelhante modo,
Deus não permitirá que a morte destrua aquela plenitude de comunhão de que os crentes desfrutam com o Senhor. Jesus ressuscitou para se tornar o primogênito de todos os que dormem. É uma grande verdade. Não somente Cristo ressuscitou, voltou à vida e é vivo até hoje para todo sempre, mas trouxe a realidade dessa dádiva descrita por Davi, que escreveu a seu respeito, para os apóstolos que constataram esse apontamento que direcionava para Cristo. E hoje também, nós, que séculos depois estamos depositando a mesma fé e esperança que esses homens depositaram um dia. Os profetas, os pais, os apóstolos. Então, é para nós, é para todo o povo de Deus, é para todos aqueles que venham confiar no Filho de Deus. E louvado seja o Senhor por ter plantado essa gloriosa fé e esperança nos nossos corações. Porque como Cristo disse em certo momento para Pedro, quando este mesmo fez a confissão de que ele era o Filho do Deus vivo, rapidamente Jesus, tomando a palavra, disse: saiba que não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E em outro momento ele fala: ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso nos lembra mais uma vez da imensa graça de Deus. Isso nos lembra mais uma vez que todo o serviço é do Deus Trino, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos chama das trevas para a luz, nos capacita e nos traz a verdade daquilo que de fato é útil, daquilo que de fato tem algum valor e algum proveito. E no penúltimo verso do texto, o verso 10, diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É um segmento do que estava sendo dito inicialmente no 9. Meu coração se alegra, o meu espírito exulta, porque meu corpo repousará seguro. Por que repousará seguro? Pois a minha alma não ficará na morte. A alma de Cristo não ficou na morte, não ficou no esquecimento, não ficou dentro da sepultura. Esse descanso também, esse repouso seguro, é porque Deus, o Pai, não permitirá que o santo veja a corrupção. É uma verdade, é uma promessa bíblica. É algo inquestionável. Então, dentro desse contexto, nós vemos o complemento de um verso com outro. E por isso Pedro vai dizer, mais uma vez, voltando no capítulo 2 de Atos, ele vai dizer o seguinte: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Igual João Batista falou em determinado momento: eu não sou o Cristo. Davi também não é o Cristo. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, o verso 10 está falando sobre a ressurreição de Cristo. E nem foi deixado na morte, ressuscitou, Deus o ressuscitou, nem o seu corpo experimentou corrupção. Esse experimentou aqui no grego não teve contato, nem se aproximou, nem chegou perto de saber o que é isso. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. Aqui nós estamos lendo uma coisa importantíssima dentro de tudo que nós trabalhamos até aqui. Como diz no verso 30, onde o texto diz que, sendo profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes sentaria no seu trono, e que prevendo isso se referia à ressurreição de Cristo, a fé sempre foi a mesma. A fé do Antigo Testamento também estava depositada no Messias escolhido, o Filho de Deus. Aquele que Isaías profetizou que seria chamado Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz.
E este, como eu disse agora há pouco, conquistou não somente para Davi, mas para todos nós o triunfo final sobre o poder da morte. Esse texto que Hernandes comenta, eu não projetei, mas vou ler aqui, diz o seguinte, pastor Hernandes: sua morte não foi um acidente. Ele mesmo profetizou sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, a qual a mesma deu início à sua glorificação. Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Jesus Cristo não passou situações que ele jamais imaginaria que passasse. Pelo contrário, Jesus Cristo veio consciente, se encarnou de forma consciente, tendo total domínio e ciência daquilo que ele passaria. Ele não tinha dúvidas. Então, a fé sempre foi a mesma. E é por isso que Paulo, em determinado momento, na carta à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele faz essa pergunta retórica na carta aos irmãos da igreja de Corinto. E de fato, porque o texto diz que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ora, se o aguilhão da morte é o pecado, Cristo venceu isso. Cristo venceu o aguilhão da morte. A morte já não é mais um tabu para aqueles que depositam a esperança única e exclusivamente no Senhor Jesus. A morte deixa de ser um tabu. Paulo mesmo, em determinado momento, disse que muito melhor para ele seria estar com Deus, mas pelo seu trabalho dentro das igrejas, ainda permanecia diante do povo, ainda permanecia na terra. E graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o conquistador da morte, que é o que acabou com qualquer tabu que a morte poderia trazer ao ser humano, e é aquele que também tirou a força do pecado, que era o poder da lei, a incapacidade que nós temos de cumpri-la. Essa é a grande verdade. E é nesse contexto que Paulo fala, encorajando a igreja de Corinto, dizendo: continuem firmes no trabalho do Senhor. No Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Você vê que ele ainda bota uma vírgula para fazer uma ênfase no texto. No Senhor. Fora do Senhor, os trabalhos são em vão. Fora do Senhor, os trabalhos são vaidade. Fora do Senhor, os trabalhos são enganosos, sedutores ou qualquer tipo de espécie de algo negativo que a gente possa imaginar. E chegamos então aqui no verso final dessa exposição, que é o verso 11, o último verso do capítulo 16, que diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. A tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. Interessante que Davi, ao falar a respeito de Cristo, ele diz: tu me farás. Eu não vou ver os caminhos da vida, por algum motivo pessoal, particular. Tu é quem me farás ver os caminhos da vida. Cristo é quem nos faz ver os caminhos da vida. Não só o caminho que a gente deve seguir nessa vida terrena, nos faz ver o caminho da vida eterna mesmo, de fato, que começa aqui, mas dura para todo sempre. Cristo é quem nos faz ver esse caminho. Não consigo enxergar isso pelo meu intelecto, pela minha força, ou por qualquer outra característica que seja. E a primeira constatação é justamente essa. Porque em outras vias, se não for nos caminhos que o próprio Jesus Cristo nos apresenta, o que nós temos de lidar e o que está diante da nossa vida são somente as coisas ruins. É a certeza da perdição, é a certeza da destruição, é a frustração constante que não passa, é a tristeza constante que nos remete. E todas essas situações que creio que nenhum de nós gostamos de passar. E o motivo é o que ele diz logo em seguida, na parte B do verso. Na tua presença há plenitude de alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Por quê? Porque é na tua presença que há plenitude de alegria.
É à tua direita que há delícias perpetuamente, para sempre, sem fim, delícias incontáveis, delícias que não acabam, que não enferrujam, não ficam podres. Então, são coisas superiores, são coisas que vão além daquilo que, infelizmente, nós colocamos o valor muitas das vezes. Se falarmos de características e medidas, independente de qual seja o foco, a verdade é uma só. A satisfação e a qualidade geradas a partir da nossa herança, que é proveniente de Cristo, é incomparavelmente superior aos tesouros terrenos. Incomparavelmente, não tem como nem colocar. Eu ia dizer na mesma prateleira, mas eu acho que nem na prateleira que está colocada os tesouros eternos podem ser colocados, mesmo que seja na última, os tesouros terrenos. Aqueles que apodrecem, que enferrujam, ou como eu disse agora anteriormente, sempre nos exigem novas dosagens. Sempre pede mais. Eu nunca estou satisfeito. Todos os pecados, se nós pararmos para observar, pede mais. Não tem um pecado específico que não peça mais. Aquele que mente uma vez, ele já está tendente a continuar mentindo. Ele já está naquela zona, ele já está naquela procedência. O que age de acordo com a imoralidade sexual, ele se afunda cada vez mais no poço da imoralidade sexual. E essas coisas vão puxando uma a outra. E essa é a certeza. É a certeza de que essas questões são supérfluas e, na maioria das vezes, digamos que 99,9% das vezes, são danosas à nossa saúde espiritual e à nossa comunhão com o Redentor. Em termos de medidas, falando agora para além da característica, em termos de medida, de quantidade, a fonte e o manancial divino é infinitamente superior às cisternas rachadas que nós possamos produzir. Como Jeremias disse que muitos estavam fazendo e infelizmente fazem até hoje. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não querer assumir o trono e o lugar de Deus dentro do nosso coração. E a questão não para por aí. O ponto é que não somente a característica e a qualidade, né, e a medida da herança de Deus é superior a qualquer outra coisa, a qualquer outro termo, mas também existe a questão do tempo. Ou seja, além de todas as outras ofertas serem inferiores em termos de qualidade e quantidade, elas também são finitas. Olha que coisa, né? Elas são inferiores em qualidade, em quantidade e ainda acabam. A outra é superior em qualidade, em quantidade não acaba nunca. Enquanto a satisfação plena, os prazeres celestiais e as suas medidas são eternas, são duradouras, são eficazes. E diante disso, nós entrando aqui na reta final, podemos fazer algumas aplicações práticas do que esse texto nos mostra e nos evidencia. A aplicação inicial seria muito clara. Trocar os caminhos e a presença de Cristo por qualquer prazer, filosofia, pensamento ou conclusão que seja, sem dúvidas é a maior demonstração de loucura e insanidade mental que uma pessoa pode cometer. É o maior grau de insanidade que uma pessoa pode cometer. Permita-me até neste momento fazer uma analogia dentro dessa verdade bíblica. Pense em alguém andando em uma rua vazia, não tem ninguém passando, a rua está vazia, você está caminhando naquela rua, naquela avenida, a qual você está aqui e você se depara com duas notas no chão. Uma cédula de R$2, uma cédula de 200, e vendo claramente o valor das duas, você viu que uma é 2 e a outra é 200. Você não se enganou, você viu. E a pessoa, então, abaixa e consciente pega a de 2, põe no bolso e sai assim. Feliz da vida. Essa pessoa é a que faz isso.
Ela pega a nota de 2, sai dali contente, sabendo que a valiosa ficou para trás e deixa a vida me levar, né? Como diz um músico brasileiro. A pergunta é: isso faz algum sentido? Tem alguma lógica nisso? E a resposta é mais óbvia ainda, claro que não. Se eu chegar aqui e falar, Paulinho, passei ele na rua, cara, tinha uma nota de 2 e uma de 200, peguei a de 2, tô feliz da vida. Paulinho ia falar, ué, Rodrigo, vamos internar você, cara. Você tá doido? O que tá acontecendo? Comeu uma coisa que te fez mal, bebeu? E é justamente essa, né? A pessoa ela não entende. A pessoa não consegue, de fato, compreender. Mas muitas das vezes a gente cai nesse problema, a gente vai nesse erro e está assim, ó. Não consegue perceber que está diante daquilo. E o mais curioso, que nos constrange, nos chama a atenção, mostrando de fato que é só a graça de Deus e o Espírito Santo para nos ajudar, é que até mesmo para deixar de valorizar mais a nota de 2 do que a de 200, a gente precisa da graça de Deus. Até para abandonar a nota de 2 e parar de deixar a de 200 no chão, eu preciso da graça de Deus. Senão eu fico com a nota de 2 ali toda a vida. Isso, mais uma vez, nos remete à graça de Deus, à intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas. Pois a nossa tendência e a nossa inclinação é justamente essa. É eu pegar ali um diamante que eu tenho guardado e na loja de bijuteria, trocar na bijuteria e sair dali achando que eu fiz um negoção. Achando que eu fiz um negócio das estrelas. Essa é a verdade. E essa é a nossa tendência. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Continue nos resgatando a cada dia, como diz esse hino que cantamos frequentemente, freando as nossas inclinações, nos mantendo fiéis e alertas para todas as coisas, para tudo aquilo que nós precisamos de fato estar alertas, nos mantendo cada vez mais satisfeitos nele. Precisamos de nos satisfazer e ter prazer no Senhor, para que possamos sempre então fazer a escolha daquilo que é bom, infinito e pleno em todos os seus termos. Uma segunda aplicação é que Deus era para Davi o seu refúgio, sua herança, seu bem maior, seu protetor, seu conselheiro. É o que o texto diz no desenrolar. Mas é bem verdade que na história do nosso amado irmão Davi nem sempre isso foi uma verdade, né? Ou quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos essas características presentes. Davi sempre tendo Deus como seu bem maior, como seu prazer, como seu conselheiro. Muitas das vezes ele mesmo quis se aconselhar. Muitas vezes Deus não foi tratado com prioridade na vida de Davi. Muitas das vezes Davi consultou os padrões terrenos, mesmo vendo e sabendo de tudo aquilo que Deus já havia feito e providenciado através da vida dele. Desde quando Samuel o ungiu, ou ainda mais além, desde o seu nascimento. E nós não somos diferentes de Davi. Essa é a verdade mais chocante que nos chama a atenção, nos chama a abrir os nossos olhos. O mesmo sangue que corria na veia de Davi é o sangue que corre na minha veia, e as mesmas seduções e enganos que o coração de Davi estava propenso, o meu hoje, séculos depois, também está. Em muitos momentos também esquecemos e deixamos de ter o Senhor dessa forma, como o texto bíblico nos diz. Mas, porém, graças a Deus que para o nosso bem nós temos Cristo, o qual não passou por essas variações, por essas inconsistências, por essas incoerências que muitas das vezes nós nos submetemos a elas. Por outro lado, Cristo sempre foi firme naquilo que fazia, naquilo que pensava e naquilo que falava. Em um momento foi diferente daquilo que nós podemos ver da vida dele. E por conta dos seus méritos, e unicamente dos seus méritos, dos seus feitos, da sua glória e majestade, que nós somos aceitos diante do Pai. Ainda que com algumas faltas, ainda que muitas das vezes com os pés sujos, como eu disse no início, precisando ser lavado,
Ainda que muitas das vezes, diante dos nossos momentos de frieza e de batalha pessoal e espiritual. Mas é graças aos méritos de Cristo que isso não é levado em conta. E mesmo assim, a cada manhã, Deus chega ao nosso coração e à nossa vida, nos dá a mão e fala: vamos começar de novo, Rodrigo? Vamos de novo? Vamos diferente dessa vez nisso? Vamos diferente dessa vez naquilo? Vamos diferente nisso outro? É a graça de Deus somente. Poderia simplesmente desistir. Deus não é devedor de nada para ninguém. Mas a graça de Cristo, seu amor infinito, nos acompanha a todo tempo. E muitas das vezes, como nós estamos vendo nesse texto, nos esquecemos disso. E a penúltima aplicação é que devemos nos recordar que estamos diante de uma rica herança, um prazer imensurável, rico em verdade, glória e recompensas eternas que vão para além dessa vida. Nossa esperança não se limita apenas a essa vida e às suas dificuldades impostas. É para todo sempre. Muitos séculos e momentos vivenciados, experiências vividas, não conseguem sequer equiparar com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Um segundo deste momento vindouro, daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda por herança, é superior a todos os outros milhares passados. Não teremos mais de lutar com o pecado restante, com as inconsistências e as incoerências do nosso coração. Estaremos livres de todo engano, das lágrimas, das dores incontáveis que passamos em nossas vidas. E também do tentador que nos persegue, sempre buscando potencializar as nossas faltas e nos seduzir pelos falsos enganos. Por isso, Cristo, em João 16, disse o seguinte: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Estamos perante uma das mais ricas promessas bíblicas. E o próprio Jesus é a causa primária e principal desse verso ser uma verdade. De podermos usufruir de tudo isso para todo sempre. Cristo é a fonte, é a origem da nossa alegria. E ela não é passageira, não sofre variações, não sofre altos e baixos. Não por ela própria, mas por Cristo, que é a sua origem. E o texto de Hebreus 13 diz exatamente isso. O texto de Hebreus 13, no verso 8, diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, como a fonte da minha herança, a fonte da minha alegria e de tudo aquilo que tem valor é Cristo, isto é uma questão lógica e constatada para nós de uma forma real, porque a fonte da nossa alegria e da nossa esperança é aquele que é o mesmo no passado, foi o mesmo no passado, é o mesmo no presente e vai ser esse para todo sempre. Por isso que é uma fonte de alegria, de prazer, de plenitude para todo sempre. Porque Jesus vive para todo sempre e Jesus é o mesmo para sempre. Jesus não enfrenta mudanças. Jesus, como eu disse agora, não passa altos e baixos e momentos de frieza como nós passamos muitas das vezes. E por isso que ao lado do Pai, roga e ora por nós, assim como orou por Pedro, para que a nossa fé não venha a desfalecer, nos mantendo perseverante, fiel em seu caminho. E diante de tudo isso, terminarei com a última aplicação, que não vai ser nenhuma fala, mas a citação, a narração da oração de George Crowley. Se vocês quiserem repetir junto comigo. Espírito de Deus, desce sobre meu coração, desmama a terra,
Move-te a cada novo pulsar. Tolera minha fraqueza, poderoso como tu és, e faz-me amar como deve te amar, como devo te amar. Então, irmãos, que Deus me ajude e ajude vocês também, nos mantendo perseverantes, dependentes dessa graça divina e salvífica que nos alcançou tão misericordiosamente, e que essa oração, projetada agora por último, possa ser uma oração nossa, assim como Jorge orou dessa maneira um dia, que possamos orar da mesma maneira. Desce sobre o coração, tolera a fraqueza, as minhas inconsistências, e faz-me amar como devo te amar. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra maravilhosamente exposta e revelada ao nosso coração. O texto bíblico que é suficiente, apenas lido, basicamente, para converter-nos, para falar profundamente ao nosso íntimo interior. E quando paramos para olhar cada verso, cada mensagem, cada ensinamento que o Senhor, usando pessoas falhas como nós, inspiradas pelo teu Espírito, nos edifica tanto até os dias de hoje. Quero pedir neste momento que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, mas que o Senhor nos ajude a caminhar com constância. Não queremos, Deus, ser frios, ser incoerentes naquilo que professamos e acreditamos. Por outro lado, queremos ser firmes, constantes, alicerçados na tua vontade, amando a tua palavra, amando orar e buscar o aconselhamento do Senhor nas vigílias da noite, nas manhãs, nas tardes e em todo momento sem cessar, ó Deus. Gostaria que o Senhor faça essa obra em nossos corações e nossas mentes. Nos dê o prazer devido pelo Senhor, nos dê o amor devido. Esteja gradualmente, a cada dia, aumentando a nossa fé, nos capacitando, cada um de acordo com o dom que o Senhor entregou intimamente, e que todos nós possamos usar esses dons para a edificação do teu povo. Nunca para prazer próprio, pessoal, ou para tipo de glória seja. Não deixe que os nossos olhos venham contemplar as vaidades da vida, mas fita os nossos olhos, a Deus, naquilo que é eterno e dura para sempre. Obrigado, teu Filho Jesus, pelo sacrifício feito naquela cruz, que nos proporciona ser amigos do Senhor novamente, reconciliados, amados, justificados. Eu faço essa oração no nome mesmo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, gostaria de agradecer a todos os visitantes, a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Quero auxiliar os que estão aqui no canto. A voz Sidônia, o Matheus, meu personal trainer, minha tia Helena e a minha Almi, que vai se dar com a Neve. E gostaria de agradecer também a todos os outros que nos visitam, todos os outros que marcaram presença nessa noite, e Deus abençoe grandemente a vida de cada um.